Quem vê o pequeno Davi assim, tranquilo, no colo da mãe, nem imagina. O bebê, com apenas 5 meses, passou por uma situação dramática. Ele engasgou depois de mamar e quase morreu. Eu entrei em desespero. Tanto é que eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, o Senhor me deu meu filho tem tão pouco tempo, o Senhor já vai tirá-lo de mim? E nesse momento que eu pensei nisso, eu entrei em desespero. Porque eu achei que não tinha saída, que meu filho ia morrer. Tayane conta que o filho parou de respirar de repente. Assim que percebeu, a jovem, que é enfermeira, iniciou a massagem. Ele até respirou por alguns minutos, mas engasgou outra vez. E o desespero só aumentou. Mesmo eu fazendo a manobra, ele voltou a respirar, mas depois parou de novo, então foi desesperador. No momento em que eu achei que fosse perder meu filho, eu entrei em desespero. No momento eu só fui a mãe dele, eu não fui mais nada, nem enfermeira, nem profissional. E eu vi que a gente não tinha recursos em casa, porque ele não parava, ele toda hora parava de respirar. Então a gente entrou no carro correndo e fomos embora. Este vídeo, registrado pela câmera de segurança da casa da família em Rio das Ostras, mostra os momentos de tensão. Tayane e o pai entraram no carro às pressas e seguiram para a unidade de pronto atendimento perto de casa. O pequeno foi atendido, apresentou melhoras e a família foi orientada a ir ao hospital pediátrico. Mas, no meio do caminho, Davi parou de respirar novamente. Seu Josenildo, então, decidiu parar uma viatura da Polícia Militar e pedir ajuda. A decisão do avô foi fundamental. O trânsito estava complicado, estava difícil, um excesso de carro, né? E nesse intervalo, né, eu achei que não daria tempo suficiente para que nós chegássemos até o hospital. Nesse intervalo, eu emparelhei o carro junto a eles, né, junto à viatura, e abri, meu vidro já estava aberto, ele foi descer um pouco o vidro dele, né, receoso assim, né, de uma hora para outra alguém emparelhar o carro, né. E ele me escutou, e eu falei para ele, rapaz, me ajuda aí que eu tô com uma criança dentro do carro sem respirar. E eu tô indo para o Hospital das Crianças. Ele leva para o UPA, eu já estive lá, e eles mandaram ir para lá. E nesse intervalo que eu comentei com ele, ele foi e saiu do carro imediatamente, ela saiu também, ele pegou o meu neto no colo e entraram na viatura e foram embora. E ele foi massageando ele, como está como é o procedimento que todos nós fazemos, né? E seguiu. Foram os policiais militares da 3ª Companhia da PM do 32º Batalhão em Macaé que atenderam o pedido de socorro. Assim que viu o grave estado do menino, o 2º Sargento Wagner Machado iniciou o procedimento de primeiros socorros. Ela estava roxa, ficando roxa, e ela estava sem respiração. Ela não conseguia respirar, segundo o relato da mãe, e ela estava roxa. Ela estava sem respirar, né? Questão de segundo ali, a criança poderia falecer. A gente aprende no nosso curso de formação atendimento de primeiros socorros, então isso aí ajudou muito nosso salvamento lá da criança. A câmera, acoplada ao uniforme, flagrou o salvamento. O policial realizou a manobra de Heimlich, uma massagem específica para casos de engasgo. Ele massageou a criança até ela voltar a respirar, enquanto seguiam para o hospital. É gratificante a gente poder ver a mãe, né, sorrindo, e acalmar ela também, porque ela pensou que fosse perder a vida do filho dela. Isso é muito gratificante para nós policiais, ter essa honra de salvar a vida de uma criança. A polícia sempre vai estar preparada, que nós temos no nosso curso de formação esse atendimento, mas espero não ver as mães assim sofrendo, né, nessa situação. É difícil para a gente também. Por mais desesperador que possa ser, esta pediatra explica que o engasgo é uma situação comum entre os pequenos. É preciso estar atento aos sintomas. Tosse, palidez e os lábios muito roxos. A tosse é uma maneira de ocorrer a desobstrução, então deve ser estimulada se isso acontecer. Não deve insistir em parar, porque a tosse é a maneira de desobstruir as vias aéreas. Mas se caso parou de respirar,
tem os lábios muito roxos, iniciar a manobra de desobstrução. Deve ser feita de acordo com a idade. Menores de 1 ano tem uma maneira, maiores de 1 ano tem outra maneira. Deve ser feita da maneira adequada. Se assim mesmo, feito da maneira adequada, não resolver, ligar imediatamente para a emergência. Agora, se você não souber fazer a manobra, corra para a emergência, ligue para a emergência, peça socorro. Alguns cuidados com a alimentação dos bebês são fundamentais para prevenir sustos, como o vivido pela família de Davi. Em bebês que mamam fórmula e leite materno, o fluxo muito forte, evitar o fluxo muito forte. Por exemplo, a mamadeira não deve ser feita rasgar o bico para ejetar um fluxo muito grande. Em bebês que mamam um peito, evitar, as mães que têm um fluxo forte, tentar ordenhar um pouco para não ir um jato muito forte na boca do bebê. E tentar evitar dar quando as crianças estão chorando. Após a introdução alimentar, ficar atento às texturas dos alimentos e não dar de maneira nenhuma nessa introdução alimentos como pipoca, amendoim, nozes. Ficar atento aos brinquedos que estiverem ao redor, como peças pequenas. Os adultos têm que estar sempre supervisionando, ficando atento às texturas, fornecendo alimentos macios. Agora a criança está bem. Por conta das inúmeras paradas respiratórias, Davi passa por exames e é acompanhado por médicos. Depois do susto, toda a família volta a respirar aliviada. Graças a Deus tudo conseguiu ser contornado, né? E hoje em dia ele está aí contando história, né? Nós temos só que agradecer a Deus pela vida do Davi, porque foi um momento muito difícil, mas Deus nos honrou e hoje o Davi está aqui, mostrando, graças a Deus, que ele está bem. Se não fosse eles, meu filho não tinha chego com vida no hospital. Então eu até comentei com a minha família que Deus colocou eles dois como anjos na nossa vida e no nosso caminho. Porque meu filho não ia chegar vivo no hospital. Ele não ia chegar nem na metade do caminho, do jeito que ele estava. Gratidão e que Deus abençoe a vida deles.